Olá, pessoal do segundo ano. Nós vamos começar o conteúdo do nosso segundo período, nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre, que é o conteúdo que vocês vão encontrar no capítulo 2, na página 19 do livro de vocês, que trata dos vírus e dos procariontes, ou seja, das bactérias. Toda vez que nós falarmos de procariontes, nós estamos falando das bactérias, ok? Mas hoje nós vamos nos aprofundar na questão dos vírus, tá? Ultimamente, nós estamos tendo muitas mudanças das nossas vidas e uma delas é essa que está acontecendo agora. Vocês me ouvindo de casa em uma videoaula. Tudo isso devido a um vírus. Um desses vírus que nós vamos estudar agora. Primeiro, o vírus é considerado um ser vivo? De onde os vírus vêm? Como eles podem nos atingir? Como se reproduzem no nosso corpo? Vírus! Só se fala em vírus. Então vamos conhecer esses vírus. Já ouviram falar em vírus de computador? O que é que o vírus do computador pode fazer com o computador? Ele dá uma bagunçada no sistema. É basicamente a mesma coisa que o vírus faz com o nosso corpo. Aqui nessa charge diz o seguinte: vírus? Que coisas são essas? Nunca ouvi falar. Hoje é difícil alguém não ter ouvido falar em vírus, né? Já sei. São vírus de computador. Aqueles da internet e dos pendrives, aqueles que a escola é assim, né? Mas os vírus que nós iremos estudar não são os vírus de computadores, são vírus reais, não os virtuais. São extremamente pequenos, não podemos ver a olho nu, né? E podem causar doenças em todos os tipos de seres vivos. Os vírus, eles adoecem todos os outros seres vivos. Todos. Bem aqui nessa imagem, pessoal, mostra uma infecção básica por vírus. Olha o que é que está acontecendo. Uma célula, o verdinho é o vírus, ele entra na célula, faz cópias dele mesmo e sai para infectar as outras células. É assim que o vírus se espalha. É assim que o vírus da gripe se espalha, né? Esse vírus que está assolando, né, o nosso cotidiano, mas que vai passar se Deus quiser. É assim que ele acontece. Ele chega na nossa célula, entra no núcleo, faz cópias dele mesmo, libera outras células, outros vírus que vão infectar outras células. E essa célulazinha aqui no final da divisão do vírus, ela vai morrer, né? Então as células saudáveis morrem e as outras vão ser contaminadas pelos vírus que foram reproduzidos, tá? Isso aqui é bem importante que vocês compreendam. E para guardar isso, é importante que vocês coloquem no caderno. Então, coloquem lá no caderninho de vocês, biologia, o tema, e vai anotando os pontinhos, ok? Primeiro, vírus. O que é um vírus? A palavra vírus vem do latim que significa veneno, né? Então o próprio nome já diz que esses bonitos causam muitas doenças e por isso eles são prejudiciais, por isso chamado veneno, nome real. Eles causam doenças em todos os seres vivos. Pessoal, em todos. Gato, cachorro, preá, gabiru, tudo. Até nas plantas, né? E pasmem, tem os bacteriófagos, que infectam até as bactérias. Nem as bactérias se livram. Eles não possuem células. Então, eles são acelulares. Eles causam doença em todos os seres vivos. Todos. Eles não possuem células. São acelulares. A
de não celulares de célula, ou seja, eles não possuem célula. Não possuem reino de classificação, não tem os reinos lá, né, animal e tal, porque ele não é considerado um ser vivo por não ter célula. Aí você pensa comigo, um serzinho desse, sem célula, causa várias doenças, né? E ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. O que é isso? Parasita é um ser, né? É um exemplo, um ser que precisa de outro para sobreviver. Um exemplo, o carrapato. Só que o carrapato é um ser vivo, tem células, ele é um parasita? É. Ele precisa do cachorro para se alimentar, né? Então ele é um parasita, ele retira do hospedeiro o que ele precisa para conseguir sobreviver. No caso do vírus, ele não precisa sobreviver, ele precisa se reproduzir. Porque ele não é um ser vivo, considerado ser vivo, porque ele não tem célula, né? E ele é composto pelo quê? A gente vai já saber. Intracelular. Intra quer dizer dentro. Ele precisa estar dentro da célula. Por isso é obrigatório. Ele só vai se reproduzir, fazer aquele processozinho ali que eu mostrei anteriormente, se ele estiver dentro da célula. Espirrei, saiu o vírus da gripe. Aí o vírus vai ficar por aí, vai ficar ali no chão. Ele vai procurar alguém para infectar? Não. Ele só vai entrar em contato com a pessoa se a pessoa pegar e respirar. Mas ele não vai sozinho. Ah, uma pessoa, né? O que mais que esses vírus são? Eles não possuem metabolismo. Ou seja, eles não são nada se não estiverem dentro da nossa célula. Eles não vão reproduzir, eles não vão crescer, eles não vão se mover sozinhos. Porque se eles não têm metabolismo, eles não conseguem fazer isso. Eles só conseguem se reproduzir, se multiplicar, na verdade, se eles estiverem no interior das nossas células. Eles são agentes patogênicos. O que são agentes patogênicos? Eles causam doenças. Tudo aquilo que nos causa doenças são chamados de agentes patogênicos. E eles são formados por proteínas. Nada além de proteínas. Tem célula? Tem não. Tem sangue? Tem também não. É só, na verdade, uma união de proteínas. Professora, qual reino que os vírus estão enquadrados? Reino nenhum. Ele não é animal, ele não é vegetal. Ele não é procarionte, não é monera e ele não é um fungo. Ele não está em nenhum dos 5 reinos. Ele é um ser vivo? É não. Ele tem célula? Também não. Aí vocês podem perguntar, mas nós estamos à mercê desse vírus? O nosso organismo, ele tenta se defender. Às vezes consegue de forma fácil, às vezes consegue de uma forma mais difícil, às vezes não consegue, né? Mas esses vírus, eles acabam formando na gente defesas, tá? Vamos aqui, ó. Nosso organismo está sempre exposto à invasão de micro-organismos diversos, inclusive vírus e as bactérias nós vamos conhecer depois. Eles podem penetrar no nosso corpo, por exemplo, pelo ar, pela água, por ferimentos, alimentos contaminados. Alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos, ou seja, capazes de provocar doenças, que é o que a gente já viu. Então, os vírus, eles causam doença. Eles podem entrar em contato com a nossa célula, com o nosso corpo, causar doença. De que forma? Se ele entrar pelo meu nariz, pela minha boca, pela mucosa do meu olho, no alimento que eu comi, na água que eu bebi, né? Então, a defesa primária é essa aí.
A outra defesa, ela está dentro do nosso corpo, que são os glóbulos brancos, células de defesa. Vocês vão ver um vídeo agora que é um vídeo de como, né, mais ou menos funciona um vírus, como é que ele se reproduz, se multiplica dentro do nosso corpo, ok? E como é que o nosso corpo tenta defender. Aí nós temos um exemplo da corrente sanguínea, células brancas, células vermelhas, vírus entrando. Reparem que o vírus entrou na corrente sanguínea. Os vírus começam a atacar as células, olha, observa. E essas células infectadas por vírus, elas morrem. Células de defesa estão morrendo devido à infecção do vírus. Mas aí, outras células de defesa são atraídas pela presença do vírus, os macrófagos, no caso. E no vídeo está aparecendo uma água-viva. Os macrófagos vêm, fagocitam os vírus, ou seja, eles pegam esse vírus para reconhecimento. Dizer, o que é que está acontecendo aqui? Venha cá, quem são vocês? E reconhecem esse vírus. Os macrófagos que já conheceram os vírus, eles passam a informação para as outras células. São os fofoqueiros, bons fofoqueiros. E dizem, ei, tem coisa errada. Aí, como eles não podem passar um WhatsApp, eles passam informações às demais células para dizer que tem vírus na corrente sanguínea e que eles precisam se defender. Aí as células de defesa ficam avisadas que tem problema acontecendo. As células infectadas por vírus são mortas pelas células de defesa. Outras células são responsáveis por produzir anticorpos, são as defesas do organismo. Esses anticorpos, eles servem para neutralizar o vírus. Ou seja, impedir que ele infecte outras células. E olha o que acontece. Aí deu para entender mais ou menos como funciona? A entrada do vírus no nosso organismo, a reprodução dele dentro do nosso organismo e que as células brancas, elas são responsáveis por perceber que esse vírus está lá e tentar neutralizá-lo, mobilizá-lo, né, e até desativá-lo.
O sistema responsável por tentar defender o nosso corpo, é chamado sistema imunitário, ou sistema imune, ou sistema imunológico, que é aquele sistema que defende o nosso organismo. É o sistema dos glóbulos brancos, os soldadinhos, os glóbulos de defesa. Um exemplo de sistema imune, de memória imunológica vinda do sistema imune, é a questão da catapora. A catapora nós só temos uma vez na vida. Por quê? O vírus da catapora entra no nosso corpo, causa a doença e as nossas células começam a desativá-lo, reconhecê-lo. Quando a célula de defesa consegue acabar com o vírus, ela guarda a informação sobre aquele vírus. Ele constrói uma defesa. Então, se em algum outro momento o vírus da catapora entrar no corpo daquela pessoa que já teve, na hora que ele entrar, o que é que a célula de defesa vai fazer? Eu já te conheço, venha cá. E não dá tempo o vírus se reproduzir nem causar doença. Ela já, acaba com o vírus. A gripe, gente, toda vida que nós gripamos é uma gripe de um vírus diferente. A gripe que eu, no mês passado, fiquei boa, eu ainda vou gripar por causa daquele vírus? Não, eu não vou gripar. Só se for por causa de outro vírus. Aquele o meu corpo já conhece. Olha como é, casal de namorados. Se liga. A Maria, ela tá gripada. O João tá gripado, não. Aí a Maria beijou o João. Aí o João ficou gripado da gripe da Maria. Mas a Maria ficou boa. Aí eles vão beijar de novo. A Maria vai gripar? Vai não, meu povo. Porque aquele vírus que tá no João, ele já veio da Maria. E o corpo da Maria já conhece. Senão iam ser eternos gripadinhos, catarrentos para sempre. A Maria pode até gripar, mas de outro vírus. Não desse mesmo vírus que ela passou pro João. Ok? Então isso é a resposta imunológica, memória imunológica, que é uma memória sobre os vírus que o nosso organismo consegue guardar. E qual é a defesa que nós temos contra esse vírus? Além de profilaxia, o que é a profilaxia? É evitar, é cuidar, é tratar para que o vírus não chegue até você. Mas nós temos as vacinas, né? Também é uma forma de precaução, né? Que evita que a gente pegue algumas doenças. E uma das viroses, nós vamos ver algumas viroses humanas, né? Uma delas é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é uma doença causada por vírus, que ainda não existe cura, mas existe um tratamento. As pessoas que têm essa doença, elas podem viver normalmente, com um número de vírus muito baixo, que quase não dá para contaminar, mas é necessário um cuidado, é claro, mas é uma pessoa que pode levar uma vida normal. Algumas outras doenças causadas por vírus são essas: a dengue, né, que nós já conhecemos bastante, infelizmente, a gripe, a poliomielite, chamada de pólio, que é uma doença viral que pode causar problemas nos músculos, né, a febre amarela, que é um vírus que é transmitido por um mosquito. Quando o mosquitinho vai lá e pica a pessoa, ele transmite esse vírus, pode causar febre, icterícia, que é amarelidão da pessoa, da pele, sangramento. E a raiva, né, que ao contrário do que muita gente pensa, naquela raiva, né, é uma doença que ela é transmitida por mamíferos, né? Ela pode ser transmitida pelo gato, pelo cachorro, por morcego, né? Que é um vírus que está na saliva, pode causar
inúmeros problemas, inclusive a questão da... Pronto, um cachorro quando ele tá com raiva, né, com a doença raiva, ele baba muito. Por quê? Porque ele não consegue deglutir, ele não consegue engolir aquela saliva. E o mesmo acontece com o ser humano, né? Ele baba, ele não consegue engolir e dói bastante a garganta, ele pode vir a ter convulsões, febre. Então são doenças, só algumas das doenças causadas por vírus que a gente vai citar. Existem milhares, né, infelizmente, mas nós vamos frisar nelas. Na AIDS, que nós vimos, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a dengue, gripe, poliomielite e a febre amarela, ok? Bom, agora vamos lá. Bem um reprise. Vírus vem da palavra veneno, do latim. São seres vivos? Não. Tem metabolismo? Também não. Causam doenças só aos seres humanos? Não. Causam doenças a todos os outros tipos de ser vivo. O vírus ele não está em nenhum dos 5 reinos de classificação, porque ele não é reconhecido como ser vivo. E o vírus ele não tem célula, ele é acelular. Ele é formado simplesmente por proteínas. Ok? Nossa revisão aí. Vamos lá, essa é a nossa primeira aula do nosso segundo período. A gente vai fazer o seguinte, vocês vão receber essa aula, né? Receberam, já estão terminando de assistir. Depois que fizerem o cabeçalho da aula, anota lá embaixo algumas perguntas, dúvidas que vocês têm. Ah, tia, mas eu não entendi isso. Manda um áudio, digita, né? Se eu não responder na hora, é porque eu estou atendendo posso estar atendendo outros alunos. Vocês são muitos, tenham paciência, ok? E na próxima aula, a gente vai ver as bactérias, que são os procariontes, e vocês já vão levar a primeira atividadezinha do segundo período. Para hoje, o que é que vocês irão fazer? Anotar no caderno o tema da aula, o que eu pedi para vocês anotarem lá, as informações do quadro, né? E colocar alguma dúvida. Durante toda essa semana, vocês irão fazer o quê? Anotar, perguntar. Gente, pergunta. Não entendeu? Pergunta. Vocês estão tendo aulas de casa. Nós, professores, estamos em casa, no ponto, para ensinar vocês. Mas para isso, nós precisamos saber o que é que vocês não estão entendendo. Então vai lá, pega teu caderno, faz as tuas atividades que estão atrasadas, né? E começa essa. A gente começa hoje o nosso segundo período, ok? Tchau, beijos de luz e até a próxima!